Moisés, Magnus está aí? Opa! Tô chegando. Senhor Magnus, Falcante, Calma. Senhor Magnus, Então tá bom, eu vou começar. O César deve ter tido alguma interrupção de energia, alguma coisa no seu home office, né? No seu home studio, né? E daqui a pouco ele deve estar aí com a gente. E espero que o público esteja ouvindo direito, né? Ouvindo bem. E, então, primeiramente, boa tarde, muito obrigado pela companhia daqueles que esperaram tanto tempo para nos ouvir, que acompanharam tantas palestras interessantes, né? É para mim uma honra ser convidado por vocês, e ainda mais estando presente num evento com tantas lendas, além da Tatiana, que é uma nova em telecomunicações, quando a gente compara com os dinossauros, né? Que a gente acabou de ver, Márcio Vitali, o Sérgio, né? Sérgio Palazzo. Então, para mim é uma honra estar no meio dessas pessoas, tentando contribuir com o conhecimento e aprender também com todos vocês, tá bom? O tema da minha palestra hoje é muito diferente, né? Eu vou entrar num tema que normalmente as pessoas não me conhecem nesse tema. Eu trabalho há muitos anos com máquina de fusão, com muitos fabricantes, já trabalhei, tenho um conhecimento bastante teórico sobre o assunto, né? Não sou um prático, não sou um expert, como tantas pessoas têm aí. A gente tem acompanhado palestras de pessoas com grande experiência, o próprio Márcio Nunes, que é o doutor Fusão, né, que tem um conhecimento técnico sobre máquinas de fusão incríveis, a Ana Cláudia, da Redex, Marcos Arada, da Focus, hoje, trabalhou tantos anos na Fujikura, e outros experts que eu vou, com certeza, esquecer o nome, mas eu vou pedir licença a todos esses experts de fusão para entrar nesse tema delicado. Tá? Qual é a minha proposta aqui? A minha proposta é falar sobre mitos e verdades sobre máquinas de fusão e número de motores. Eu escolhi esse tema por ser um tema que eu posso falar porque eu vou falar no campo teórico, não da prática de utilização, apesar de que a gente está sempre testando as máquinas, né? Sempre quando eu tenho equipamento novo, também eu recorro aos meus clientes, que são usuários de máquinas de fusão por muitos anos, né? Recorro ao Márcio Nunes também para ele testar os nossos equipamentos e fazer sempre suas considerações técnicas, né? Mas hoje eu vou entrar num campo que chama-se assim, questionar paradigmas, questionar conhecimentos que a gente tem, né? E como não ficar velho, né? Eu sou conhecido como vovô da limpeza por minhas palestras de limpeza de conectores, então assim me chamam de vovô. Mas quando eu vi hoje os dinossauros Márcios e Sérgio Palácio, pelo amor de Deus, eu sou uma criança, tá bom? Eu nem cheguei à minha idade de vacinação e eles devem estar na idade de vacinação. Então, senhores, peço permissão aos experts, peço a atenção de todos, e nós vamos colocar algumas interrogações sobre os conceitos que têm sido divulgados e ministrados por muitos experts há muito tempo no Brasil, mas que eu estou com vontade de questionar. Não estou dizendo que eu vou entrar com uma verdade, que eu vou desmentir fatos, eu estou dizendo que a gente vai colocar uma pulguinha atrás da orelha. Tá bom? César Mendonça, espero que esteja escutando. uma ótima apresentação, viu, Magnus? Como? Desejo uma ótima apresentação, seja muito bem-vindo. Obrigado por sua honrosa presença. Tá bom? Para mim é uma honra estar num evento que você coordena, e você e sua equipe, né? Você sabe que eu comecei a falar para público por intermédio de sua pessoa, que me convidou em algum momento, e eu me senti muito honrado com isso naquela época, e hoje eu sou muito mais que honrado, eu sou feliz por isso, porque eu tenho a sensação que ao conversar, ao tentar transmitir um pouco da minha experiência, eu estou contribuindo com alguma coisa e estou fazendo uma coisa boa para todos, e principalmente para mim mesmo, que é aprender com todos os nossos, não sei se seriam telespectadores, né, mas e com vocês também, e com a qualidade do evento.
Bom, eu vou falar com vocês sobre número de motores para alinhamento pelo núcleo, né? Quantos números de motores são necessários para o alinhamento pelo núcleo, né? Todas as palestras que eu escuto no Brasil falam que são 6 motores, né? Eu vou questionar isso. Tá? Número de motores para emenda atenuada programada, ou seja, quando você deseja fazer uma emenda atenuada, você precisa de quantos motores para isso? São essas as perguntas que eu vou fazer. Eu escuto e vejo artigos falando de empresas que comercializam máquinas de fusão, falando isso. Máquina de fusão para fazer emenda atenuada precisa ter 6 motores. Eu vou dizer para vocês que não precisa. Tá? Número de motores para identificação de tipos de fibras, núcleo, também vou questionar isso. Tá bom? Então, vamos lá. Quem sou eu? A maioria das pessoas me conhece, meu nome é Magnus Cavalcante, eu tenho mais de 40 anos de experiência em redes, né? Estou trabalhando aí como se diz, no mercado há muitos anos, com grandes empresas, sou diretor da Provitel, da Brasband e da Profiber, e a minha experiência vem de muitos treinamentos pelos quais eu passei com grandes fabricantes mundiais, né, e seminários, etc. Vou começar com a agenda do que pretendo fazer com a minha apresentação. Eu vou falar sobre classificação ou categorias de máquinas de fusão. Tá? Vou falar sobre a evolução das máquinas de fusão. Vou falar sobre a evolução construtiva das fibras ópticas e características mecânicas. Vou falar do processo de emenda de fibras ópticas por fusão. Vou falar de conceitos de alinhamento de fibras no processo de emenda. Vou rever mitos e conceitos antigos ou errados, que essa é a grande questão da minha apresentação, sobre alinhamento e número de motores, emenda atenuada e número de motores, identificação de tipos de fibras e números de motores. Tá? E vou falar também, vou concluir propondo que a gente pense sobre esse tema. Tá? Como você já viu e como vocês viram, eu vou falar bastante. Eu não tenho culpa se a palestra começou tarde, mas eu vou correr, estou de brincadeira, gente, tá bom? Vamos lá. César ou alguém, se tiver algum problema de comunicação, me interrompam, por favor. Tá tudo ok, professor Magnus. Pode continuar de boa aí, tá? Então, obrigado. Então, vamos primeiro contar um pouco da história. Essa história está muito curta. Eu confesso que eu deveria ter feito uma pesquisa melhor para não causar confusões. Mas, assim, as máquinas de fusões começaram recentemente. Entendeu? Em 1980, começaram a aplicação de máquinas de fusão. Na verdade, a primeira máquina de fusão é de 1978, é uma máquina de fusão desenvolvida pela Fujikura, e depois surgiram várias máquinas, né? E naquele tempo, as máquinas eram para fibras multimodo, né? E aí no final dos anos 70, início dos anos 80, só em 82 passou-se a utilizar fibras monomodo, que são as fibras que a gente trabalha hoje, e só em 84 foi incluído o primeiro CCD. Né? De 80 para 90, foi desenvolvido o alinhamento automático de fibras SM e a portabilidade. Vejam bem, essas máquinas que a gente carrega hoje, de um canto para outro, que a gente sobe no poste, ela começou a ser desenvolvida em 95, com os investimentos em tecnologias de baterias, né, para a gente poder utilizar a máquina em portabilidade, vamos dizer assim. Naquela época, o alinhamento era manual e automático. Essa era uma classificação das máquinas. O alinhamento automático foi desenvolvido, a velocidade da emenda cresceu bastante, né? Hoje cresceu para em torno de 10 segundos, a contração em torno de 50 segundos. Né? O reconhecimento das fibras, o processamento de imagem evoluiu também com os novos processadores, novos CCDs, etc. Né? Nessa época, a gente conhecia 2 tipos de máquina de fusão, alinhamento pela casca e alinhamento pelo núcleo. Tá? Depois, em 2010, surgiram as aplicações FTTX. Criou-se o conceito FTTX. Veja que a gente está há 10 anos desse conceito. Somente em 2010 surgiu as fibras que são de pouca sensibilidade às curvaturas, ou seja, são fibras que você pode curvar mais do que as fibras convencionais, sem causar danos, e essas fibras facilitaram muito aplicações de FTTX,
onde você tem que fazer aplicações em acomodações, como se diz, são rosetas, aquelas caixas de distribuições pequenas, e aplicações dentro de tubulações, etc. Essa fibra mudou bastante a condição de aplicação da fibra ótica, né? O conceito de fibra passiva, quer dizer, de rede passiva, GPON, rede PON, EPON, GPON, né? Aplicações FTTX. Nessa mesma época, com o surgimento do FTTX, ou seja, com a fibra deixando de ser só um entroncamento entre países, só um entroncamento em data centers, né? Voltando à origem da fibra, em 80, essas máquinas de fusões foram criadas para que fossem instalados os cabos submarinos óticos, os primeiros cabos óticos submarinos. Tá? E já em 2010, nós estamos falando em fibra até a casa da pessoa, fibra até o andar, fibra até o apartamento, né? O FTTX, né? Fiber to the Home, e etc. Bem, com esse surgimento de fibra chegando à última milha, chegando à casa das pessoas, a utilização das fibras ganhou uma massificação, né? Pulverizou-se a utilização das fibras. Então, você precisaria de muito mais máquinas de fusão para que se fizesse as instalações, para que fizesse as instalações do Home Pass, dos Home Pass, etc. E surgiu nessa mesma época o desenvolvimento da máquina Vigruve ativo, né? Surgiu também nessa mesma época os conectores SOC lá na Ásia, né? Por que o surgimento do Vigruve ativo, né? Porque você precisava de máquinas mais baratas, as fibras melhoraram muito suas características construtivas, eu vou falar sobre isso, né? E com isso se possibilitou que você produzisse máquinas com componentes mais baratos, com menos componentes, para aplicações de última milha, onde a perda típica nas últimas emendas não são importantes ou significativas para o sistema. Tá? Em 2020, nessa época que nós estamos vivendo, né, automações de processos passou a ser, final dos anos do 2010, automação do processo começou a ser uma grande preocupação dos fabricantes de máquinas de fusão, né? Eles passaram a querer máquinas que não só fossem que fizessem a emenda rapidamente, contraísse o tubete rapidamente, mas que o processo fosse muito rápido, né? Um exemplo clássico dessa são as 70S, que é uma máquina que revolucionou o processo a máquina da Fujikura, que revolucionou o processo de fusão. Né? Comunicação, Wi-Fi, Bluetooth, tanto para monitoramento da máquina, para atualização, ou para gerenciamento de uso, gerenciamento de clivadores, e a demanda também por cabos de altíssima densidade. Hoje as fibras não estão mais só nos entroncamentos, não estão só nas instalações de FTTX, simplesmente o cabo óptico os cabos metálicos foram abandonados dos sistemas de comunicação, praticamente. Né? Hoje, toda expansão, toda a criação de sistemas é feita em fibras ópticas, com algumas exceções, mas 99%, não sei qual é o percentual, hoje você tem em fibras ópticas. Com essa demanda por informação, demanda por banda, né, streaming, comunicação instantânea, né? O sistema bancário mundial hoje se comunica em frações de segundos, você pode perder dinheiro. Hoje todos os continentes estão ligados através de cabos ópticos com baixa latência, etc. Né? E tudo isso vai aumentando a demanda por fibras e demandas por cabos e demandas por espaço de instalação. E surgiram as fibras ribbons, né? Fibras ribbon são fibras que são agrupadas em uma fita, ribbon que significa uma fita, né? em múltiplas fibras. Então, tem fibra ribbon de 4, de 12, de 6, de 2, de 24, de 36 fibras. Mas assim, o grosso das fibras que a gente utiliza de fibra ribbon faz interligação de data centers, fazer como se, bom, esqueci quando você tem que ligar 2 data centers para fazer
a proteção de dados, você precisa de cabos de altíssima densidade e você utiliza as máquinas de fusão de múltiplas fibras, que são as máquinas Ribbon que emendam normalmente até 12 fibras óticas de uma só vez. Tá? A classificação das máquinas, então, muito mais voltada, tem duas classificações primeiras, sobre se você está emendando uma fibra a fibra, ou seja, para uma única fibra, ou se é para múltiplas fibras. Né? E outra classificação, que eu considero hoje a mais importante, é se o alinhamento é por V-groove ativo, por V-groove fixo, ou por núcleo. Né? Cada uma dessas classificações podem ter várias subclassificações, principalmente por diversas tecnologias de fabricantes, etc. Categorias de máquinas de fusão. Você tem, quando você pensa em mercadologicamente, as pessoas que fazem estudos, eles classificam as máquinas de fusão pelo número de fibras que ela emenda, se ela é monofibra ou se é múltiplas fibras, e pelas características construtivas, se ela é portátil, se ela é micro para subir em poste, se é para rede aérea. Bom, essa é uma classificação mercadológica, né, utilizada. A classificação mais aceita hoje pelas empresas é uma classificação pela categoria do alinhamento, pelo tipo de alinhamento que há das fibras no processo de emenda. Né? O alinhamento mais comum e mais tradicional, não é nem mais comum, mas é o alinhamento de maior sucesso, é o alinhamento pelo núcleo, né? Que aqui eles falam Core Align Splicers. É um alinhamento que você tem se alinha os três eixos das fibras, né? Aproximação, eixo Z, vertical e horizontal, né? X e Y, e você consegue visualizar as fibras, visualizar o núcleo da fibra, analisar o perfil da fibra e colocar uma fibra em contato com outra na hora da emenda. Essas máquinas têm como característica principal a perda típica por inserção menor que 0,02, menor ou igual a 0,2 dB. Né? Depois vem as máquinas de groove ativos, que na verdade é uma máquina que faz o alinhamento sem considerar o posicionamento do núcleo. As fibras melhoraram muito o processo hoje de produção de fibras, então você tem que a excentricidade do núcleo é menor do que há 10, 15 anos atrás. Com isso, você consegue que as máquinas que alinham que alinham só considerando a referência da casca, com o alinhamento dos três eixos, você consegue fazer emendas com perda típicas em torno de 0,03 dB. Tá? Então, muito próxima a 50% pior do que uma máquina de fusão pelo núcleo, mas ainda com uma perda bastante boa quando você compara com a última classe, que é aquela classe simples, que é a emenda pela casca simples, ou seja, uma emenda com a máquina de 2 motores, onde você tem o alinhamento apenas do eixo Z, né? Você faz apenas a aproximação das fibras, as fibras estão deitadas em leitos em forma de V, de mesma dimensão, então, se as fibras têm o mesmo diâmetro e são centralizadas, se você encostar uma na outra, na teoria você está com o núcleo alinhado. Né? Essa característica de perda dessa máquina é uma máquina muito simples e ela tem perda típica menor ou igual a 0,05 dB. Essas características que eu estou falando de perda são das principais marcas, né, em testes realizados por múltiplos fabricantes de fibras, etc. Aqui você vê essa classificação que eu estou utilizando aqui, é uma classificação da Fiber Instrument Sales, que tem uma universidade, uma academia de treinamento nos Estados Unidos, muito famosa por lá, né? E vocês veem que falta uma informação aqui. Ó. A V-groove é uma máquina nova e eles têm uma dificuldade todas as pessoas têm uma dificuldade de entender essa questão. Quantos eixos uma V-groove ativo trabalha? Ela trabalha com os 3 eixos, com a mesma quantidade de eixos do que uma máquina core, tá? Outra classificação de máquinas de fusão é uma classificação pelo número de motores. E essa classificação é a que eu quero questionar. Tá? Essa classificação por número de motores diz o seguinte: máquinas de 2 motores são máquinas de alinhamento pela casca V-groove ativo. Concordo plenamente. Você só consegue fazer a aproximação
com 2 motores, se você só do eixo Z, né? As primeiras máquinas de fusão, quando a gente volta na história, você fazia esse alinhamento dos outros eixos manualmente. Então, os motores, na nossa vida prática hoje, parece uma coisa que é impossível você imaginar, mas as máquinas de fusão não tinham motores de alinhamento. Você fazia esse alinhamento manualmente, ou seja, 2 motores, nos dias de hoje, sim, significa alinhamento pela casca só com um eixo. Isso aí está perfeito. Quando a gente pensa no passado, é diferente. Com 4 motores, o alinhamento pela casca V-groove ativo, né? Ou seja, aquele alinhamento dessas máquinas para FTTX, que são alinhamentos com uma máquina intermediária, que ela se coloca entre a máquina de núcleo e a máquina de casca simples. Então, ela ficou chamada também de casca otimizada, né? O que ela tem de diferente da de 2 motores? Ela considera também a casca, a fibra para posicionar, mas ela tem uma análise do posicionamento da casca e ela tem alinhamento dos três eixos, ou seja, e principalmente do eixo X e do eixo Y. Isso permite que você faça compensação de altura, compensação de sujeira, alguma imperfeição que exista, que esteja no V-groove, essa máquina consegue fazer a compensação. E, por último, fala-se que são necessários 6 motores para alinhamento núcleo a núcleo. Tá ok? Eu usei bem o tá ok para mostrar assim, isso não é possível, isso não é verdade. Eu vou mostrar para vocês que isso não tem sentido nenhum. Tá? Onde se utiliza essa classificação? No Brasil e na China. Tá? Por que dessa classificação? Por causa do histórico. O histórico das máquinas de fusão, o histórico do desenvolvimento das fibras. Tem muitas características que depois a gente pode debater aí, se houver tempo, né? Vou tentar correr aqui, e para ver por que surgiu esses conceitos. Mas esses conceitos a gente está repetindo, né? E o Japão passou a repetir muito, principalmente com o crescimento do número de fabricantes chineses e com o aparecimento da concorrência da Coreia. Né? Então, apareceram novas tecnologias e apareceram tecnologias antigas ou baixas tecnologias que se aproveitam do desenvolvimento das características das fibras, que hoje são muito mais fáceis de emendar do que era no passado, e terminam criando conceitos. Tá? Esses conceitos no Brasil e na China, são os conceitos que eu queria questionar, são conceitos que a gente vem repetindo, eu também já utilizei esse conceito, então não estou acusando ninguém de saber ou não saber, eu estou apenas questionando, esse conceito tem valor nos dias de hoje? Esse conceito é um conceito que há alguns anos atrás fazia sentido e hoje não faz mais sentido? Essa é a minha pergunta. A evolução das fibras, vou dar um gole de água. César, aqui tudo bem? É aqui? Bom, vou continuar, que eu acho que eu estou... Pode continuar, Magnus, tranquilo. Está excelente aí, estamos ouvindo a velocidade está boa? Tá bom, tá bom. Tá bom, porque eu estou tentando ser um pouco mais rápido, né? Tranquilo. Velhinho correndo é um perigo, né? Pode cair e se machucar, né? Não, velhinho na pandemia tem que se cuidar. Tá bom. Então vamos lá. Você lembra que eu falei que as máquinas se beneficiaram da evolução das fibras? Bom, aqui você tem uma tabela de evolução das fibras pensando em... Espera aí que eu mudei sem querer, que eu fui tentar utilizar o PowerPoint. O PowerPoint não, como é que chama? Bom, depois eu vejo. Se a gente olhar da esquerda para a direita, o sentido normal de uma timeline, o sentido ocidental, perdão, não normal não, de 1980 para 2010, as fibras evoluíram, tanto nas aplicações quanto no comprimento de onda utilizado, nos sistemas de comunicação que passaram a ser utilizados com a melhorias das características construtivas e físicas das fibras. Né? Então, as fibras eram só monomodo e só multimodo, de um tipo só, e aí foram se criando vários tipos de fibra monomodo para as diferentes aplicações, né? Fibra com dispersão zero,
fibra LZD, mas no final dos anos, nos anos 2010, no final dos anos 2000, surgiu a fibra Band Insensitive Fiber, né? A BIF, que a gente chama, ou seja, aquela G657, tá? Que é a fibra que a gente utiliza todos os dias no FTTX, principalmente, né? Agora vamos falar sobre a evolução das fibras ópticas quanto às suas características mecânicas. Aqui que está a pegada dos fabricantes de máquina de fusão, principalmente daqueles que detêm menos tecnologia ou tecnologia menos precisa, ou então aqui está o segredo para por que tantas fábricas de máquina de fusão surgem, mesmo tendo componentes não tão precisos, né? Porque em 87 a tolerância da casca da fibra era de 3 microns. Em 93, passou a ser de 1 micron. Em 2017, é 0,7 microns. 0,7 microns. Tá? Lembrando que 1 micron é 1 milionésimo de 1 milímetro, ou seja, dividir 1 milímetro por 1000 vezes. Né? Olha, o diâmetro do núcleo também teve uma mudança, né? Ele diminuiu de 8,7 para 8,2 micros. É claro que ele tem depois o modified diameter, que é o que envolve o núcleo, né? Tem aproximadamente 9 microns, que é a dimensão, o diâmetro dos núcleos, né? Agora, clad no circularity, essa palavra é difícil, ou seja, a circularidade do cladding era de 2%, então uma fibra podia estar com clad 2% ovalado, vamos dizer assim, 93, 1%, e 2017, 0,7%. Né? E aqui a concentricidade, que é o quinto item, a concentricidade do núcleo, ou seja, o quanto o núcleo está realmente no centro. Então, em 87, você admitia um desvio de centro do núcleo em relação à casca de 1 micron. Em 93, de 0,8 microns. Em 2017, de 0,7 microns. Né? Apesar de algumas normas internacionais falarem que é 0,7 microns, os grandes fabricantes, hoje o trabalham com 0,05 microns. Tá? Uma Corning, uma Fujikura, uma Prysmian, qualquer fabricante reconhecido, eu lamento se eu vou esquecer algum nome, vai trabalhar com uma fibra com a concentricidade do núcleo muito mais apertada, muito mais rígida, menor ou igual a 0,5 microns. Tá? O que é essa concentricidade do núcleo? Aqui a gente consegue ver, ou seja, é quando o núcleo não está exatamente no centro da fibra. Né? Além da concentricidade, tem a questão também, o núcleo às vezes pode estar ovalado, defeituoso. Né? Outro erro de concentricidade do núcleo da fibra e da circularidade da casca você consegue ver aqui nesse gráfico. Né? Então, se a fibra estiver achatada, que a gente fala de fibra ovalada, né? Ou se o eixo da fibra não coincidir com a posição do núcleo da fibra. Né? Esses erros de concentricidade, ou seja, quando você tem um núcleo fora do centro, ela traz muito problemas para as máquinas de V-groove fixo. Né? Você tem 3 imagens aqui. A primeira imagem à direita, né? A primeira imagem de cima para baixo é um alinhamento pelo núcleo. Não há problema nenhum nesse problema de concentricidade. Depois, V-groove ativo, há um problema. E V-groove fixo tem um maior problema. Né? Outro erro típico das fibras é a circularidade da casca, ou seja, não estamos falando do núcleo, estamos falando assim, se a casca está ovalada ou está defeituosa, evidentemente que vai prejudicar os alinhamentos mais simples. Né? Não vai ser problema para o alinhamento núcleo, mas vai ser problema para o alinhamento V-groove ativo e V-groove fixo. Né? Um efeito bastante interessante e importante, você vê que mesmo sendo tão pouquinha a diferença, 125 microns para 124, para 125,7, pequeno desvio de diâmetro, ou seja, pequena, que está dentro da tolerância, pode ocasionar o desvio do núcleo.
né, num alinhamento pela casca, tá? Por isso a gente tem máquinas hoje com alinhamentos melhores, né, pelo núcleo, que são mais perfeitos, são mais precisos. Tá? Aqui estão as dimensões que a gente está falando. Todas essas informações estão sempre presentes nas especificações dos fabricantes de cabos. Se você tem um fabricante de cabo que você comprou o cabo, você tem que exigir a especificação dele, e na especificação dele, normalmente os fabricantes mandam, né? Lá está dizendo, olha, o diâmetro do cladding é 125 microns, com mais ou menos 0,7 microns. A concentricidade do núcleo em relação à casca é de menor ou igual a 0,5 microns. A falta de circularidade da casca é menor ou igual a 0,7% do seu diâmetro. Tá? E agora nós vamos para os sistemas de alinhamento das máquinas de fusão. Muito importante eu ter falado isso, porque assim, se a gente prestar atenção nos problemas construtivos que a gente tinha nas fibras e que hoje foram praticamente todos solucionados, né, as máquinas de fusão que sofriam no começo passaram a não sofrer tanto. Né? Hoje é muito mais fácil você emendar uma fibra que tem 0,5 microns de excentricidade do que uma fibra que tem 1 micron de excentricidade. Né? Isso aí não há dúvida. Agora eu vou entrar no conceito de alinhamentos de máquinas de fusão. Aqui nós estamos vendo uma imagem GIF se mexendo do lado direito. Né? Esse é o alinhamento mais simples, é o alinhamento pela casca. Né? E as fibras elas são deitadas em uma canaleta em forma de V, que a gente chama comercialmente de V-groove, né? Ou seja, uma canaleta em forma de V. E as fibras, como tem o mesmo diâmetro e o núcleo está centralizado, você imagina que ao encostar uma fibra na outra, você vai ter o alinhamento das fibras. Essa é uma máquina mais barata de ser produzida, é uma máquina muito simples, uma máquina que para a fibra multimodo ela é muito, muito eficiente. Então, se você estiver fazendo uma instalação de cabling, em redes monomodo, instalação de automação de sistemas simples, essa máquina ela é muito eficiente. Né? Mesmo nas instalações de última milha, ela pode ser também bastante interessante, já que ela, mesmo sendo uma perda típica muito grande em relação à máquina núcleo, sendo 0,05 dB, ou seja, 2,5 vezes 0,02 dB, que é a máquina núcleo, se você comparar isso com um conector, a perda de um conector, ou de uma emenda mecânica, você vai ver que essa máquina também ela é bastante interessante. Apenas hoje ela está sendo abandonada porque o V-groove ativo caiu bastante de preço, e não faz mais sentido você ter uma máquina dessa, principalmente para uso em campo, porque a sujeira, as partículas, a falta de higiene também nos V-grooves causam emendas muito ruins. Né? Aqui nós estamos falando de emendas típicas, são emendas quando a pessoa segue a norma. Características básicas desse alinhamento: V-groove fixo, ou seja, os V-grooves só fazem aproximação, eles não fazem eixo X e Y, portanto, ele tem um alinhamento só por um eixo, eles fazem o eixo X e Y é fixo, ele não tem alinhamento, e ela se utiliza de um par de motores, 2 motores para fazer a aproximação. Tá? O próximo alinhamento, que é o alinhamento mais utilizado em FTTX, ele é um alinhamento via V-groove ativo. Tá? O que são V-groove ativo? Aquelas plataformas onde a gente deita a fibra, elas se movimentam para trás e para cima, ou para cima e para baixo, para trás e para frente. Esse movimento não é reto, não é do jeito que a gente imagina, ele tem uma pequena angulação, e com isso você consegue alinhar os 3 eixos de uma fibra. Tá? Então, a máquina de alinhamento por V-groove ativo alinha 3 eixos, X, Y, Z. E ela utiliza para isso 4 motores. As máquinas de boa qualidade nessa linha, elas têm perdas típicas de 0,03 dB em fibras monomodos. Tá? E agora nós vamos para a máquina que a gente sempre gostaria de ter em todas as nossas aplicações. É a máquina mais sofisticada, né? É uma máquina que também alinha em 3 eixos, né? Mas as referências de alinhamento dela não são a casca, passam a ser o núcleo. Ou seja,
Aquele alinhamento anterior faz exatamente isso que nós estamos vendo agora. Só que ele considera como referência o diâmetro externo da fibra e não o núcleo, o diâmetro do núcleo da fibra. Tá? Então, a máquina de alinhamento pelo cladding ativo, que é a casca ativa, ela está alinhando 125 microns com 125 microns. É essa a referência que ela tem. Quando você está alinhando núcleo, você está alinhando 9 microns com 9 microns. Então, a precisão do alinhamento é muito diferente. Porém, o alinhamento de 3 eixos é o mesmo. O sistema, a teoria, o conceito é o mesmo. Quantos motores se utilizam para o alinhamento eletromecânico de uma máquina núcleo? 4 motores. Somente 4 motores são utilizados em qualquer máquina de alinhamento monofibra, que não seja uma máquina especial, né? Não estou falando de máquinas Panda, que tem outro conceito de até 18 motores de alinhamento. Então, aqui nós estamos falando de máquina para nossas fibras comuns, as nossas fibras utilizadas pelas contratadas, pelas provedores de internet, pelas operadoras no dia a dia das instalações de redes óticas, né? Não são fibras de cabos submarinos, não são fibras de estudos, etc. Então, vamos falar sobre máquina de emenda núcleo. A máquina de emenda núcleo, com relação ao alinhamento eletromecânico, ela utiliza 4 motores para fazer o alinhamento dos 3 eixos X, Y, Z. Os 2 motores extras de focalização das 2 câmeras de CCD são utilizados no processo de obtenção da imagem, focalização da imagem, na verdade, da obtenção da imagem, não, da focalização da imagem, para que você tenha um campo focal muito mais restrito, ou seja, você tem uma precisão de foco muito maior. Lembrando que se você estava usando a câmera para alinhar 125 microns e você passa a necessitar da câmera para alinhar 9 microns, você precisa de outro nível de precisão. Por isso, existem esses 2 motores de focalização das 2 câmeras CCD. Perda típica por inserção menor ou igual a 0,02 dBm. Eu gostaria de perguntar se até aqui nós temos alguma dúvida, César? Não, Magno, sensacional, está muito claro, viu? Sem pergunta. Sabe o que acontece? Claro. Aqui agora, só um minutinho, Magno. Era um minutinho só. É que, na verdade... perguntas que sejam pertinentes ao que eu estou falando agora. Né? Eu estou deixando as perguntas para a gente colocar para o pessoal depois. Isso, a gente vai chamar também o doutor Fusão, e eu não sei se vai ter mais alguém, se você vai participar. Tirar alguma dúvida aí. Dentro do tempo, se estourar o tempo, a gente manda posteriormente para a gente gravar um vídeo. Mas você me diga como é que a gente pode responder no final aqui, porque é a última, tá bom? Quanto tempo eu já tenho de apresentação que eu esqueci de marcar? Desculpe. Deve ter mais de 1 hora, né? Não, sei. Mas você tem 40 minutos, 40 e poucos minutos já. Então estou muito lento. Desculpe, vamos lá. Bom, então vamos falar de algumas formas de detecção de núcleos das fibras. Né? Aqui é o conceito de alinhamento tradicional que a gente conhece nas máquinas que têm 6 motores. Elas possuem 2 motores de focalização dos eixos X e Y, ou seja, o foco da câmera é um foco automático e ele não é um foco fixo, é um foco ajustável, tá? E o sistema de alinhamento pelo perfil da fibra, ela utiliza, ela tem uma iluminação paralela. Você tem que olhar essa imagem do PES aqui, da direita para a esquerda. A iluminação paralela entra, atravessa a fibra, há uma diferença de índice de refração, há o campo, o plano focal da fibra e a formação da imagem no CCD. Do lado esquerdo dessa mesma imagem tem o brightness, que na verdade, a análise do brilho do ponto onde está o núcleo, que é muito maior o brilho nesse ponto. Daí o posicionamento da fibra e o rastreamento, o tracking, né, que a gente fala do perfil da fibra. Aqui eu vou mostrar para vocês uma máquina de fusão que tem apenas 4 motores, porque ela não tem os 2 motores de foco.
Tá? O alinhamento, como a gente já discutiu anteriormente, é feito por 4 motores, e a questão aí é como que você obtém a imagem do núcleo. A imagem do núcleo é obtida através de uma câmera de altíssima qualidade, tá? E você tem um processador e um sistema e um algoritmo específico para imagens, com muito mais modernização, e você faz um zoom. Com esse zoom, você enxerga o núcleo, você enxerga o ponto de brilho do núcleo, e você faz o perfil da fibra por algoritmos e faz o alinhamento do núcleo de ambos os lados das fibras, ou seja, das 2 fibras, e cada fibra eixo X e Y. Tá? Então, esse é um outro processo de detecção de imagem. Como funciona um processo de emenda de fibras ópticas de núcleo? Qualquer máquina, todas as máquinas, sem exceção. Você tem uma máquina de fusão, você posiciona as fibras nela, né? E aí você tem a focalização ou a obtenção da imagem, né? A detecção da imagem, a detecção do núcleo da fibra. Você, com essa imagem, você faz a análise de processamento aqui entre o processador da máquina, o processador digital, né? E faz a análise para tentar localizar o núcleo, estabelecer o tipo de fibra e fazer a emenda. Anteriormente, nesse slide anterior, esqueci de dizer, você pode ter essa detecção com uma máquina de foco fixo, como nessa imagem aqui, ou com uma máquina de foco ajustável de 6 motores. Né? É percebida a imagem, e aí ao comando, ao processamento da máquina, que faz o alinhamento XY e depois a aproximação Z, para depois acabar a fusão. Esse é um processo simples. Todas as máquinas, sem exceção, fazem isso. Tá? Como a gente faz isso, a qualidade da câmera, a qualidade do processamento, a qualidade dos comandos, a qualidade dos motores é que vão mudar. Eu faço uma analogia muito comum quando eu faço palestra, treinamento de máquina de fusão. Uma máquina de fusão se assemelha bastante a um ser humano, a um corpo. Tá? O ponto nevrálgico da máquina de fusão são os seus olhos. Você precisa enxergar. Né? Então, para isso, você tem os seus olhos, você tem uma boa visão, e outras pessoas têm uma visão deficiente ou menos apurada do que a sua. Com a idade, a gente também perde a visão. Né? Essa imagem ela se reproduz na retina, e a retina é os seus nervos, né? É a parte neurológica, que transmite essa imagem para o seu cérebro. Tá? Então, vocês veem que a qualidade da câmera, aqui nós estamos à direita, você tem uma câmera de 4 motores com a imagem clara do núcleo, e aqui uma tradicional, uma imagem com foco ajustável, com uma máquina de 6 motores, com a visão do núcleo perfeita do núcleo. Tá? Depois, enquanto você está visualizando, você está visualizando, está formando a imagem na sua retina, mas a interpretação é enviada eletricamente para o cérebro, que é o CCD, que é, na verdade, a nossa câmera das máquinas de fusão. O cérebro, o que ele faz? Ele vai processar essa imagem. Ela vai falar, nossa, isso é uma imagem bonita, nossa, isso é uma árvore, nossa, isso é uma imagem agradável, ela não é uma imagem agradável, né? E com isso vai gerar estímulos para a nossa reação, né? Então a gente vê uma cena violenta, aquilo vai nos afetar, vai nos deixar uma pessoa doente, vai nos deixar triste, né? Aí o cérebro manda comandos para o resto do nosso organismo, né? Se você tem uma cena em que te coloca em perigo, ele vai estimular que você grite, vai estimular que você corra. Tá? Tudo isso é processado no seu cérebro, é processado no CPU da máquina. Tá? Além de processar, a máquina também precisa de comandos que vêm do cérebro e que tem que ter alguém que reaja. São os músculos, montados em cima do esqueleto, né, a carcaça da máquina, e os músculos são os motores das máquinas. Né? Os motores da máquina não é a quantidade de motores que importa, é a qualidade dos motores, porque nós estamos falando de motores de micropasso,
né? Nós estamos falando de engrenagens de tamanho, pitch de engrenagem, eu sempre esqueço, sempre tenho que perguntar para o doutor Fusão o nome dessas engrenagens, né? Mas assim, isso daí, os motores, é que vai dar o ajuste fino para você posicionar 9 micros em contato com 9 micros, né? Nas minhas palestras de limpeza, eu sempre falo 9 micros significa 9 bactérias andando de mão dada. Então, assim, se você tem que alinhar 9 bactérias de um lado e 9 bactérias do outro, você tem que ter um ajuste muito fino. A musculatura, você não pode estar com o mal de Parkinson, não pode estar tremendo, né, para fazer esse ajuste, né? Então, você tem que ter motores e engrenagens e comandos finos, ajustados, de muita sensibilidade e de muita precisão. Conceito tradicional de alinhamento pelo núcleo. Esse é um conceito que eu reproduzi milhões de vezes e que eu vejo em todas as palestras de máquinas de fusão pelo Brasil até hoje. E eu acho que, a partir de hoje, eu gostaria que a gente refletisse sobre isso. Não que isso esteja errado ou certo, que a gente refletisse. Somente máquinas de foco ajustável, com 2 motores para focalização, com alinhamento dos 3 eixos, mais 4 motores, sistema de análise do núcleo e posicionamento das fibras, utilizando-se da análise do perfil das fibras, a tecnologia PAS ou similar, que é aquela tecnologia japonesa e as suas múltiplas variações, pode ser considerada máquina de alinhamento real pelo núcleo ou máquina de alinhamento núcleo a núcleo. O Japão sempre foi a referência e são os experts em fabricação de máquinas de fusão. Eles criaram as primeiras máquinas de fusão, né? A NTT ela fez um esforço muito grande para que as fibras tivessem uma aplicação, como se diz, uma aplicação real, que saísse dos centros de estudos e fosse para as comunicações por todo o Japão, né? E ela investiu muito, fomentou muito, e as grandes empresas internacionais japonesas, Sumitomo, Fujikura, Furukawa, a Corning participou do desenvolvimento das fibras em comum acordo com a NTT, e outros fabricantes que eu não me vem ao caso aqui, eles foram os pioneiros, eles desenvolveram todas as tecnologias, eles desenvolveram todos os sistemas, e por isso esse alinhamento pelo núcleo que eles falam não pode ser desconsiderado. Ninguém sabe tanto de alinhamento de máquina de fusão como eles. Então, o resto vem da mesma origem, do mesmo princípio. Então, quando eu estou aqui discutindo se esse conceito ele é válido ou não estou dizendo que de onde vem que as pessoas são incompetentes ou estão mentindo. De jeito nenhum. Eles têm uma sabedoria e um conhecimento e são tradicionalistas, né? Tem uma grande dificuldade de mudar as tecnologias e de acompanhar os processos, né? Basta dizer que no Japão, até 5 anos atrás, se usava fax. Tá? Eles não aceitavam documentos de outra forma. Então, são culturas, né? E tradicionais e um pouco mais rígidas e mais, vamos dizer assim, resistentes às mudanças, mas não quer dizer que não tenham conhecimento tecnológico, e não estou aqui dizendo isso. Qual é a classificação de alinhamento das fibras, de máquina, perdão? Eu classifico, acho que a classificação mais importante do ponto de vista do usuário é a classificação pelo método de alinhamento, ou seja, alinhamento V-Groove fixo, só com o eixo Z, alinhamento V-Groove ativo, número 2, e alinhamento número 3, alinhamento pelo núcleo. Tá? Essa classificação veio de um documento, de um artigo de um grande fabricante, o líder mundial de máquinas de fusão, e nele aqui ele é um artigo ambíguo, porque ele diz assim que somente as máquinas que utilizam o sistema PAS é capaz de fazer alinhamento núcleo. Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma definição do que é alinhamento pelo núcleo, nesse item 3. Alinhamento pelo núcleo, ou alinhamento do núcleo ativo, é um sistema aqui eu fiz uma tradução de Google rápida, que eu estava correndo, uma tradução, é um sistema cujos V-grooves são ativos, e eles detectam a borda do revestimento, identificam claramente a localização do núcleo e alinham as 2 fibras com base nessa informação. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que alinhamento pelo núcleo é quando você enxerga o núcleo da fibra,
utiliza essa informação para alinhar os núcleos da firma e checa essa informação, né? Ou seja, você consegue alinhar. Então, não basta você enxergar o núcleo, né? Quando eu disse que não basta enxergar, que você precisa processar, eu me lembro muito eu tive um descolamento na retina em 2006, César e ouvintes, e eu tinha acabado de fazer um exame de fundo de olho. Eu sempre fiz meus exames de olhos, porque eu tive catarata muito cedo, eu tive catarata com 30 anos, sempre fui míope, então eu sempre fazia anualmente uma revisão dos olhos, né? Então, antes de viajar, eu fiz um exame de fundo de olho, 15 dias depois eu tive o descolamento. Quando eu cheguei no especialista em retina, eu falei, mas não é possível, né? Eu falei assim, eu fiz exame de fundo de olho, ele teria condições de ver? Aí o médico me respondeu, sempre protegem os pares, né? Mas ele respondeu assim, não basta enxergar, você precisa saber o que você está procurando. Entendeu? Ou seja, a lente é importante, mas o processamento da informação é aí que está todo o segredo dos grandes fabricantes. É a capacidade de interpretar os dados da imagem e a capacidade dos seus algoritmos, ou seja, da sua programação, para que haja comandos para os motores, para todos os componentes, as engrenagens, para que aquele alinhamento seja o mais preciso possível. Então, aqui eu já estou revendo, já estou na fase final, estou revendo o conceito. Mito. Apenas máquinas com 6 motores são capazes de efetuar a emenda pelo núcleo? Eu vou dizer que é um mito, porque eu tenho máquinas de fusão na minha empresa que eu tenho testado. Eu fui muito reticente a isso, né? Aqui nós estamos falando de uma máquina que tem um sistema digital de zoom, né? Um zoom digital, e com esse zoom digital e a qualidade da sua lente, você vê claramente o núcleo, e ela emenda o núcleo e é capaz de fazer como se diz, de consertar, emendar emendas até com 0,3 microns de excentricidade, né? Então, é uma máquina que emenda pelo núcleo, tá bom? A capacidade de emendar pelo núcleo é aquilo que a gente acabou de falar, a capacidade de enxergar o núcleo. Voltando aqui, porque o Magnus perdeu a conexão aí. Vamos ver se ele está com outra alternativa. Senhores, a gente estava discutindo aqui, pronto. Nós estávamos discutindo mitos e verdades, né? E já falamos que 6 motores não são obrigatoriamente uma verdade para que a máquina seja de núcleo. Já falamos e estávamos falando aqui na questão dos motores são capazes de efetuar emendas atenuadas, né? Evidentemente que se você faz uma emenda atenuada considerando como referência os 125 microns de diâmetro da casca, e você faz uma emenda atenuada considerando os 9 microns, que são os mais importantes de uma fibra, que é pelo núcleo, a emenda atenuada pela casca ela não tem a precisão do que a emenda pelo núcleo terá, né? Agora, isso está relacionado a essa informação, ou seja, se você analisa pelo núcleo ou você analisa pela casca, a referência, porque quando você está fazendo uma emenda atenuada programada, você faz um pequeno desvio, um pequeno desencontro dos núcleos, né? Então, evidentemente que uma emenda atenuada pela casca, você corre bastante o risco de você não ter uma emenda bem feita, né, com a atenuação que você precisa. Aí você precisa fazer novamente, etc. Mas, enquanto que com a emenda com núcleo, você terá uma capacidade para melhor atenuar a emenda. Então, esse é um programa. Esse programa é muito importante, que vejamos, eu tenho máquinas de 4 motores que sejam de alinhamento pelo cladding, ou seja, alinhamento pela casca, e que fazem, sim, emenda atenuada. Tem a programação para emenda atenuada. Eu tenho emenda de 4 motores com alinhamento pelo núcleo digital, que fazem emenda atenuada, né? E eu tenho máquinas de emenda núcleo tradicional, o núcleo 6 motores, com motores de focalização, e essas emendas, essas máquinas fazem emendas
atenuadas com a programação. Tá? Eu já vi máquinas que têm um alinhamento pelo núcleo real perfeito, e o programa de atenuação da emenda é muito fraco, é muito ruim, e a emenda atenuada não é boa. Não tem nada a ver uma questão com a outra. É claro que é evidente que uma máquina de melhor qualidade, com um programa melhor, vai fazer uma emenda atenuada mais precisa, certo? Então, a verdade é que a capacidade de fazer uma emenda atenuada não está relacionada ao número de motores. Outro mito é que somente seis máquinas com 6 motores... Oh, meu Deus, esqueci de trocar essa imagem. Apenas máquinas com 6 motores são capazes de reconhecer automaticamente os tipos de fibras. Outra balela, a capacidade de identificar fibras não está relacionada ao número de motores. 4 motores, as máquinas de 4 motores nossa que alinham pelo núcleo, elas reconhecem aqui no lado esquerdo da imagem, no canto inferior esquerdo, está escrito BIF, ou seja, você tem uma máquina de Bending Sensitive Fiber, ou seja, tem uma fibra G657 no lado esquerdo e um SM, uma G652, qualquer coisa, do lado direito. Então, um núcleo digital com 4 motores no total é capaz de fazer um reconhecimento do núcleo, reconhecimento do tipo construtivo da fibra. Basta que ele tenha essa programação, já que uma vez que você enxerga um núcleo, se você tiver um algoritmo com aquele padrão de imagem, porque as imagens são diferentes, os brilhos são diferentes, a composição do material, a refração, quando o LED atravessa na fibra é diferente. Se você tiver um programa que seja capaz de interpretar isso, você faz o reconhecimento dos tipos da fibra. Então, portanto, não tem nada a ver isso. É isso que eu estou querendo discutir, é isso que eu vim aqui propor para vocês. É que a gente repete coisa, e eu repeti milhões de vezes, porque foi o que eu tinha aprendido. Mas a partir de outros estudos que eu tenho feito no último ano, eu cheguei à conclusão que isso não é verdade. Tem suas verdades, mas não é verdade, não é uma verdade plena. Né? Então, eu vou concluir essa palestra aqui, para ver se a gente consegue ter um tempo de bater um papo. Alinhamento eletromecânico das fibras é realizado só por 4 motores. 2 motores de focalização das lentes nos eixos X e Y estão relacionados ao processo de obtenção de imagem e não ao alinhamento. Máquinas de fusão com câmeras de foco fixo associadas a detectores de imagem de alta qualidade e processamento digital são capazes de emendar com alinhamento núcleo a núcleo, 2 núcleos se encontrando, alinhamento real pelo núcleo. Emendas com atenuação programadas em fibras. Qualquer máquina é capaz que tenha, qualquer máquina que tenha uma programação e que tenha um alinhamento X, Y, Z, é capaz de fazer isso. Detectar e identificar número de fibras, se a fibra é monomodo, se é multimodo, se ela é uma fibra G657, está relacionado à capacidade do processador de interpretar a imagem e associado à qualidade da câmera, à qualidade da imagem, evidentemente. Tá? Número de motores não é uma forma recomendável de classificações de máquinas de fusão. Essa é o mote, esse é o objetivo dessa palestra, que a gente pense um pouco sobre isso e que, se concordarem comigo, eu sei que haverá muitas críticas e eu mesmo demorei muito para acreditar nisso, eu tive que fazer todos os testes práticos com várias fibras, com fibras fora de centralização, né, com fibras difíceis até de encontrar, para conseguir ter a prova cabal para mim de que essas tecnologias que eu estou falando e esse novo jeito de pensar é verdadeiro. Mas, assim, eu deixo a vocês, os meus ouvintes e aos companheiros, aos concorrentes e aos experts do assunto, que reflitam sobre isso. O número de motores não é uma forma recomendável de classificação de máquinas de fusão. Né? O que eu estou propondo aqui? Uma mudança de paradigmas. Né? A dificuldade que a gente tem em alterar conceitos que nós aprendemos. Né? Poxa vida, a gente acreditou tanto naquilo e, de repente, não acredita mais. Como é difícil isso, como é difícil a gente se desvencilhar de
de coisas que estão tão enraigadas no nosso cérebro, né? E essas coisas, como conhecimento, elas não são um item de fé. Não é que eu acreditava em Deus, eu não acredito mais. É uma coisa cognitiva, né? Ou seja, ela vem do seu conhecimento. Então, ela entra no modo racional do seu cérebro processar as informações. Por isso é tão difícil a gente mudar paradigmas, e por isso eu não estou pedindo que as pessoas mudem da hora para outra, e por vezes, até às vezes, eu mesmo desconfio da minha mudança, porque a gente tem que estar sempre questionando, procurando provas e procurando interpretar. Eu encontrei na internet, eu fiz uma pequena pesquisa para saber dessa dificuldade, porque eu sei que eu estou tocando um tema muito difícil, né? Como é difícil mudar paradigma e o que é um paradigma. E esse cara, esse físico, esse Wilber, eu não sei se ele está vivo ainda, ele provavelmente já morreu, mas quando eu peguei esse artigo ele era um ser vivo ainda. Ele deu uma definição de paradigma que, assim, que não parece um físico, parece um filósofo, né? E me tocou bastante, porque faz todo sentido para mim. Não sei o que vocês pensam, mas ele disse o seguinte: um paradigma é, pois, um conjunto de princípios cognitivos, inconscientes e pressupostos que definem o tipo de dados que somos capazes de ver em primeiro lugar, porque você já tem aquilo enraizado, então aquilo vem na sua mente rápido, porque você aprendeu aquilo. Tá? Então, é difícil a gente mudar isso. Por fim, eu gostaria de dedicar essa minha apresentação a todos os palestrantes que estiveram aqui comigo nesse evento online e a tantos palestrantes que me ensinaram tanto durante esses anos, e principalmente agora, não vou dizer principalmente, mas muito agora nesse momento de pandemia, onde a gente tem que ficar em casa, e eu assisti muitas palestras, muitos treinamentos online, né? Aos meus instrutores, né, das empresas com qual eu trabalho, aos instrutores de empresas com que eu não trabalho, mas que eu estou sempre ouvindo os conceitos, né? Os técnicos que trabalham comigo, os técnicos que eu vendo produtos, os técnicos que ministram treinamentos de produtos, todos os meus colaboradores que contribuíram à minha formação, tornando-me capaz de questionar. Essa é a grande coisa que eu tenho sentido ultimamente. Estou numa crise de idade, cheguei aos 60 anos, para muitos eu sou velho, para a saúde eu não posso tomar vacina, né? E se comparar com os dinossauros que eu vi hoje, eu sou um garoto, né? Mas assim, o que nos envelhece ou não é essa nossa capacidade de estar sempre buscando alguma coisa nova. Então, esses caras me tornaram capaz de questionar e sempre buscar novos conhecimentos continuamente. César Mendonça foi uma dessas pessoas que me ajudou muito, né? Então, por fim, eu queria agradecer. Eu que devo agradecer. Eu quero parabenizar você pela excelente apresentação. Tá? Sensacional. Você não vale, César, porque você é meu amigo. O amigo sempre elogia. Não, é sinceridade mesmo. Sinceridade, sem demagogia. Fico feliz de você ter alcançado, né? Mesmo depois dos 40 anos de experiência, né? alcançado o ápice de uma excelência, qualidade no conteúdo. Ficou excelente. Parabéns mesmo. Eu não sei se há tempo ainda, César, para algum questionamento e chamar o Márcio Nunes para ver se ele pode falar alguma coisa. Porque estourados no tempo, porque nós estouramos 1 hora na nossa programação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem muitas perguntas, tá, que vão cair lá no canal. Moisés, pode sinalizar aí para a gente, por favor? As perguntas, tem perguntas aí. Pessoal que tiver dúvida aí no YouTube, o pessoal aí na plataforma que tiver dúvida, envia para a gente vai copiar as perguntas com o nome da personalidade que está colocando a dúvida, e então o Magnus realiza uma gravação para a gente colocar a discussão.